dá trabalho planejar atividades todos os dias, né? Ainda mais se forem atividades que tem que inserir a natureza e se daqui a pouco tu não tá muito acostumada com isso. Dá trabalho, mas eu tenho uma solução que eu vou te dar agora, tá? Então prepara aí papel, caneta, que eu vou te dar essa solução agora para 5 dias de atividades, no caso uma semana, só que essa uma semana que eu vou te entregar agora, ela vai servir como base para tu montar e replicar outras semanas de atividades. Entende? Então vou te dar um esquema para tu poder fazer essas atividades com natureza e poder então replicar, transformando elas em outras tantas, certo? E aí depois, ao final do vídeo, eu vou te dizer como que tu pode receber esse cronograma em imagem ou em PDF para baixar, para poder colar no teu caderno, colar na sala de aula e poder usar isso, né? Certo? Então fica comigo, te inscreve aqui, já curte esse vídeo para ajudar o canal a distribuir para bastante gente. Vamos lá. Então assim, a proposta é que tu divida a tua semana por temas, certo? Então é uma proposta, é um formato. Existem outros tantos que dá para usar na hora que for planejar com natureza. Tu pode me dar um tema e aí a gente pode planejar a partir desse tema. Só que aqui eu vou te propor a elencar cada dia da semana um tema. Então, por exemplo, na segunda-feira, a minha proposta é a rega de plantas. Vocês estão vindo do fim de semana, as plantas provavelmente estão secas. As crianças, quando vêm do fim de semana, na maioria das vezes elas vêm ainda um pouco desorganizadas, do ritmo de casa, enfim, né? Fora da organização da escola. E a água é uma coisa que acalma, é uma coisa fluida, é uma coisa que traz para a criança esse entendimento interno, esse olhar para o interno. Então, regar as plantas pode ser uma coisa muito legal. Então, a minha proposta é segunda-feira regar as plantas. Só que vai colocar lá na segunda-feira, na hora da chegada das crianças, depois da rodinha, ou na hora do pátio, tu vai convidar, vai ter ali, né, algumas coisas para convidar, ou na hora da saída, se bem que eles podem ficar molhados, né? Então depende. Tu vai ter um momento, tá, no teu dia, que isso vai se transformar em uma proposta. Pode ser uma proposta pedagógica. E aí tu vai ter todo um direcionamento, uma intenção, né, na hora de regar as plantas. E tu pode simplesmente trabalhar isso como uma atividade livre, como um brincar livre, porque as crianças vão encarar como brincar, né? Para eles, tudo vai ser brincadeira. Bem sério, levado bem a sério, mas é sempre brincadeira. Então, a minha sugestão é que tu pegue, então, elementos diferentes para regar as plantas. Lá dentro do Instagram, tem como encontrar um post onde eu falo, eu posso deixar aqui no link, que fala sobre 10 formas diferentes de regar as plantas. Sim. E eu não tô falando de mangueira não, nem regador. É com esponja, com garrafa com furo na ponta, com colher, com tampinha, tem um monte de jeito. Então, imagina que a cada segunda-feira é de um jeito. Imagina que tu tem 10 segundas-feiras prontas. Cada dia uma coisa só fazer, só entregar para eles. E o resto, deixa com as crianças, com as plantas e com a água, que eles vão se entender e aí tu fica ali acompanhando. Então, segunda-feira, minha proposta é essa. Regar as plantas. Claro que essa proposta, ela tá bem desenhada, bem esmiuçada dentro do e-book Brincar Natural. Depois, na terça-feira, a minha sugestão é que o tema seja criação, criar, imaginar, tá? Criar com natureza, imaginar. Então, para isso, eu sugiro entregar terra, solo, diferentes tipos de terra e de solo. Então, a criança vai brincar com uma coisa, vai brincar de uma forma, inventar uma coisa com terra preta, com terra vermelha vai ser diferente, com areia vai ser diferente, com argila, mais diferente ainda, com pedras misturadas nesse tipo de solo vai ser outra coisa. Então, eu tô sugerindo usar terra, ajuda a aterrar a criança, né? Depois da água, a gente vai ajudar a criança a aterrar com a terra para que ela esteja ali no agora presente. Traz foco, traz concentração, tá? Então, brincar com terra na terça-feira. E aí, esse brincar com terra pode, se a gente está falando de criar, de imaginar, junto com a terra pode vir gravetos, folhas, água, que aí vira barro, né? Se for possível. Se não for possível, a terra pode estar quanto úmida ou seca mesmo. Mas assim, digamos que vocês não queiram entregar terra ou não possam e vocês querem usar essa parte da criação, da imaginação, de criar com a natureza. Usem galhos, prendedor, barbante, ofereçam isso para as crianças e elas vão querer amarrar as coisas, construir as coisas, ou então blocos de madeira, que também ajuda a aterrar, a construir algo,
concretizar algo, ela vê aquilo sendo feito, tá? Depois, na quarta, minha sugestão é desenvolver habilidades, tá? Então, habilidades diversas para a criança na quarta-feira. E aí eu tô falando de uma série de aspectos que podem até envolver manualidades, podemos usar assim, né? Então, dentro da quarta-feira, nessas habilidades, eu trago pintura, colagem, recorte, rasgar, amassar, apertar, quebrar. Tudo isso a gente pode fazer com elementos da natureza. A folha, a criança pode amassar, pode rasgar, pode jogar e ver cair. Então, aí na quarta-feira, há habilidades diferentes que eu posso oferecer para a criança com elementos naturais para que ela desenvolva, certo? Então, aí a pintura com tintas naturais, recorte, pode ser com a tesoura, recortar folhas de árvore mesmo, sequinha, para eles treinarem a tesoura. Aquilo depois pode ser guardado para fazer um picote, fazer colagem. Então, né, esse conjunto de coisas que se pode oferecer para a criança, e aí então na quarta-feira ela ter esse desenvolvimento de habilidades, tá? Na quinta, proponho experiências. Então assim, a criança já, né, já teve essa presença chegando na escola com a água, ela aterrou na terça, ela criou e desenvolveu habilidades na terça, aí ela então teve as suas habilidades mais aprimoradas na quarta-feira, e na quinta ela pode vir a estar mais, né, conectada com isso tudo, com esses elementos para fazer experiências. Imagina que vocês queiram fazer uma experiência com água com essa criança, ela já brincou com água. Vocês querem fazer com barro, ela já brincou com terra, entende? Então ela já teve os momentos de brincar. E aí na quinta pode ser uma ótima oferecer experiências. Eu gosto de chamar de experiências brincantes, tá? E aí brinco com eles. Ah, agora vamos brincar de ser cientista. Vamos fazer cara de cientista? E eles adoram fazer isso porque a gente vai convidar eles a testar coisas. Criança adora testar, né? Testar as suas hipóteses, testar o porquê, testar ver cair, testar ver o que acontece se ela faz isso com o galho, galhos de diferentes espessuras. Então, na quinta-feira, experiências brincantes com a natureza. Então eu trago assim, né, coisas para boiar, né, então usar água de novo, vai boiar, vai afundar, colocar, né, ver o que eles acham, quanto maior, mais pesado é. Será uma melancia, vocês já botaram melancia na água? E a melancia vai fazer o quê? O coco, que é pesado, vai fazer o quê? Vai boiar ou vai afundar? Por quê? Isso é muito legal de fazer com as crianças. Então, né, uma proposta, uma experiência brincante. A outra, com relação ao fogo. Não estou falando necessariamente de colocar fogo em uma vela e observar o fogo com as crianças. Poderia. A gente acende vela, né, nos aniversários, tem vela para aniversário, traria uma vela para todo mundo observar, todo mundo vai querer soprar, poderia. O fogo traz uma enormidade de experiências, mas talvez não seja o caso, talvez tu não te sinta segura para trabalhar com fogo. Ok, o que mais representa o elemento fogo? O sol, a luz. Então, imaginem que legal pegar tecidos de diferentes malhas, de diferentes cores, umedecer e pedir para a criança entregar para a criança colocar em diferentes lugares da escola e observar aquilo secando. Então a gente tem calor e luz, né? Então aqui a gente está falando do calor, certo? Do fogo, do sol, do calor. Aí com relação à luz, a gente pode brincar com as sombras, né? Então essas diferentes experiências brincantes que a criança pode vir a fazer. Outra coisa é usar o vento. Então tem a experiência da biruta maluca, acho que está dentro do e-book, mas acho que tem aqui no Instagram também. Né, a própria pipa pandorga, né, de empinar e ver voar é uma coisa assim fantástica. Adultos, né, já brincaram de empinar a pipa, né, ou pandorga. Então é uma coisa muito muito especial de fazer com a criança, tá? Com relação ao vento, aí fazer móveis com folhas secas de árvore para as crianças verem, jogar as folhas para cima em dia ventoso, depois tem que varrer, mas né? Então essa é uma outra experiência brincante. E então são experiências que eu sugiro que sejam feitas na quinta, né? Esse conjunto de coisas que a criança pode vir a testar,
testar as suas hipóteses, testar as coisas acontecendo, certo? E na sexta, eu provoco que seja possível, quem sabe, um brincar livre. E esse brincar livre, ele teria uma intencionalidade do educador, da educadora, ele teria uma pré-organização, um pré-planejamento, mas ele tem menos direcionamento. É diferente, né? Direcionar e ter uma intenção pedagógica. Então, é um brincar livre, não é aquele brincar onde a criança, né, vai sozinha lá, mas é um brincar livre que está montada uma estação, né? Uma ação ali está montada recebendo as crianças. Então, imaginem que vocês podem pegar esses 4 dias que a gente fez e replicar algumas coisas a cada sexta. Então, numa sexta-feira, vocês podem trazer, então, como um brincar livre, oferecer uma cozinha montada com água, só água. Digamos que seja calor, tá verão, sei lá, pode se molhar, todo mundo sabendo que as crianças vão se molhar. Então lá naquele canto é a cozinha d'água. Água com gravetos, porque aí não faz lama. Água com graveto. O que será que as crianças vão fazer com isso? Ou água, graveto e folhas ou flores. E deixa. Aí tem uma panela, vocês prepararam ali, né? Uma panela com água, balde, e combina ainda por cima, ó. Essa é a quantidade de água que tem. Não tem mais, vocês vão ter que brincar. O desafio é brincar com essa água que tem aí. Não pode pôr fora. Pronto, acabou. Ninguém vai pedir mais água, espero. Então, né, uma proposta. A outra, de novo, fazer cozinha, mas aí não tem água. Tem só folha, galho e pedra. Eles vão criar muita coisa. Na outra cozinha pode ter só terra e areia. Então, né, um formato de um brincar livre, montar cozinhas diversas com diferentes materiais. Um outro formato é oferecer para as crianças e as crianças mais velhas troncos, grandes pedras e ver o que eles, convidar eles já, quando eles chegarem, com algo construído. Então, né, com essas pedras vocês podem esperar eles já com um caminho construído e os troncos são pontes. Então, talvez eles sejam direcionados a montar, né, estradas e lugares para os carros passarem, enfim. Então, vocês já vão direcionar, né? Num outro, vocês podem montar espécies de casas, acampamentos. Então, esperar eles com toldos pendurados, com tecidos pendurados, com barracas, só com galhos amarrados, já vira uma toquinha embaixo, e eles têm que montar o resto, eles têm que, né, inventar o resto. Então, coisas nesse sentido do brincar livre, com essa intenção, com os materiais separados, organizados e, né, bem separados ali. Então, essa é uma forma, um formato que eu tô propondo de propostas, né, para a semana, que elas não estão conectadas a um projeto necessariamente. Elas são, né, livres, independentes. Dá para alinhavar cada uma delas a um projeto, né? Então, mesmo brincando com a água, com a terra, eu posso alinhavar todas elas o mesmo fio condutor, né, de tema de projeto. E uma outra forma de fazer esse tipo de planejamento semanal ou até mensal é pegar o tema, né, do projeto e aí então esmiuçar. Né? Essa é uma outra aula que pode vir a acontecer. Eu já tenho algumas prontas dentro dos cursos, que vai trazer sobre solo, tem outro que vai trazer sobre a água, diferentes idades e como trabalhar isso, né? Mas esta aqui, eu penso que para este momento de encerramento de ano, de encerramento de projetos, entrega de pareceres e avaliações, onde as coisas precisam acontecer para as crianças e o olhar do educador não está tão atento, né? Agora, nesse momento, não consegue estar tão atento a esse desenvolvimento todo, que talvez essas propostas direcionem as crianças com foco. Às vezes tu precisa separar um grupo para justamente trazer um olhar atento para determinada característica e o outro grupo pode estar concentrado brincando. Então, pensei nisso, nessa proposta, por isso, certo? Quer receber essa imagem, esse PDF, isso tudo, né, esmiuçado? Me manda aqui nos comentários, tá? Que tu quer receber, me manda o teu e-mail, me avisa, te inscreve no canal e aí eu te retorno então o e-mail com esse material, certo? Para tu poder baixar e usar à vontade. Até breve, gente!